Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você estuda o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, com as diretrizes do bem, do amor e da luz que os ensinamentos de Jesus proporcionam, a alegria cristã, o sentido para viver, a renovação e a força espiritual constante para permanecermos nessa estrada das nossas reencarnações, cumprindo os nossos deveres, buscando o aperfeiçoamento moral, o amadurecimento espiritual, intelectual também, para que possamos nos qualificar sempre e nos aproximarmos cada vez mais de todos os benefícios que os ensinamentos de Jesus nos proporcionam. Mas para melhor entendê-los, nós precisamos dos mensageiros celestes, precisamos dos grandes vultos do Espiritismo e de pessoas que já atingiram níveis maiores do bem, como são os espíritos superiores, nas mensagens da codificação espírita que sempre nos baseamos. E para nos ajudar, você já sabe, nós estamos estudando o livro Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Exaltados e Humildes. E Pedro de Camargo inicia dizendo que alguém já disse com muita propriedade que não convém mostrar ao homem a grandeza de seu futuro, sem lhe dar a conhecer a humildade de seu passado, nem tampouco fazer-o sabedor deste, ou seja, o de ser humilde, deixando-o na ignorância daquele, ou seja, a grandeza do seu futuro. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 5. Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, versículos 1 a 7 e 11. E Allan Kardec comenta no item 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança
como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuí-lo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam, ou seja, que trataram com desprezo. Então, meu caro ouvinte, para toda concepção de superioridade que idealizamos perante os nossos semelhantes, nos coloca muito pequenos na verdadeira pátria da vida, que é a vida espiritual, enquanto que na posição de pequenos, simples, aprendizes, reconhecedores das próprias limitações, desejosos de buscar o aperfeiçoamento, reconhecendo em tudo e em todos potenciais de aprendizado, então isso nos torna maiores no reino de Deus. E Pedro de Camargo continua dizendo: de fato, o conhecimento simultâneo de uma e outra coisa é o que melhor convém ao homem para o manter no ponto de equilíbrio. Assim, pois, ao orgulhoso, aquele que a si mesmo vive adorando numa autolatria sem fim, a esse é mister que se diga: sabeis quem sois, ó insensato? Conheceis vosso passado? Já pensastes na trajetória que percorrestes? Sabeis já o que fostes em eras longínquas, de um remoto pretérito? Ignorais? Olhai para baixo de vós, na escala dos seres inferiores. Veja em toda a sua nudez o cunho de animalidade que caracteriza a besta, o bruto e a fera. Observai os arrastamentos a que estáis sujeitos, como escravos que sois dos instintos carnais. Atentai para os povos primitivos, para os bárbaros, para os selvagens, que de humanos só têm a forma. Mirai-vos nesse espelho, com a devida atenção, porque ele reflete a vossa própria gênese, dando-vos ao mesmo tempo uma sublime lição de humildade. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, encontramos na Lei do Progresso a questão 780. A pergunta de Allan Kardec é a espiritualidade. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a espiritualidade superior responde: decorre deste,
mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral é o resultado do desenvolvimento intelectual, na distinção do bem e do mal, mas ainda não é o progresso do espírito, somente cultural. E em seguida faz a pergunta subsequente a: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, Kardec está fazendo a pergunta em função da resposta dada pelos espíritos. E eles respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Não satisfeita, Allan Kardec faz a subpergunta B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? E os espíritos respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então aqui, meu caro ouvinte, nós estamos diante daquela famosa imagem das duas asas, considerando o alçar voo para o alto. Uma das asas é da intelectualidade e a outra da moral. Somente é possível alçar voo com as duas desenvolvidas. Então é necessário o desenvolvimento intelectual para realizarmos essa distinção, essa compreensão entre o bem e o mal. E uma vez seguida essa conquista, nós passamos a fazer escolhas mais adequadas, mais acertadas. Então a noção de certo e errado ela é muito individual e cada um de nós realmente tem o seu tempo, porquanto povos inteiros podem desenvolver a intelectualidade, não desenvolver a moral e se manter nessa postura de barbárie, do exercício do mal, que é a ignorância. Portanto, são necessárias essas duas forças e, com o tempo, elas chegam a equilibrar-se para todos nós. Vamos continuar estudando o capítulo Exaltados e Humildes já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre, que você acompanha aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, estudando sempre o Evangelho de Jesus com as bases da doutrina espírita, as bases kardecianas. E, abordando esses conteúdos, capítulo após capítulo, hoje estamos estudando o capítulo Exaltados e Humildes, quando Jesus nos convida à simplicidade, ao desenvolvimento da consciência de aprendizes, a reconhecermos a nossa pequenez diante da grandiosidade do amor de Deus em nossas vidas e o quanto temos que desenvolver
a maturidade de espírito, o quanto precisamos desenvolver a intelectualidade para aprendermos a distinção entre o bem e o mal, observando as consequências das nossas próprias escolhas e realizando o maior fenômeno que a doutrina espírita pode realizar em nossas vidas, meu caro ouvinte, que é o da reforma íntima, o da transformação moral, dia após dia, após esforços contínuos dessas condições de consciência, nesse despertar de consciência. E Pedro de Camargo diz: ao quebrantado de coração, ou seja, o desanimado, sem forças, ao simples e humilde, cujo alento ameaça desfalecer, no ardor de lutas que lhe parecem intérminas, é necessário que se lhe pergunte: por que desanimais? Sabeis para onde ides? Conheceis o futuro radiante que além vos espera? Após a passagem dessas réfregas efêmeras que ora suportais, olhai para a margem oposta. Vede acima de vós os seres superiores, os denominados santos, os anjos e arcanjos, que habitam as mansões celestes. Quem são eles? Entre eles são entes que, como vós, se depuraram no cadinho da dor, na retorta das experiências amargas de duras provações. Eis a apresentação, meu caro ouvinte, da perspectiva dos espíritos superiores, dos chamados anjos, santos e arcanjos. São pessoas, são espíritos que tiveram o seu princípio na condição de simples e ignorante, como todos os espíritos que foram criados, e alcançaram essa condição através de sucessivas encarnações de aperfeiçoamento constantes. Então, da mesma forma que Pedro de Camargo fez a pergunta para o orgulhoso, que se ele se considerava assim superior, não estava abrangendo seu passado, seu comprometimento na luta com uma falsa superioridade, da mesma forma ele faz perguntas para nós, para não nos desanimarmos diante da condição de simplicidade, de pureza, para não nos permitirmos aos arrastamentos da vida, ao considerarmos as lutas sem fins, porque há consequências, há a glória divina do amor de Deus para os espíritos que assim se colocam. Então ele continua perguntando: quem são eles? Quem são esses espíritos? São espíritos que se depuraram no cadinho da dor, ou seja, não se revoltaram, tiraram proveito e aprendizado de toda a condição educativa e pedagógica que a justiça divina coloca em nossas vidas, e assim nos permite a reconsideração, ao aperfeiçoamento, a tirarmos de nós mesmos o maior brilho na retorta das experiências amargas de duras provações. Vede ainda na mesma série humana os grandes, os fortes, os puros, os missionários do amor, que ao passarem por este orbe, deixaram após de si uma esteira luminosa que tem servido de roteiro às gerações que se sucedem. Ou seja, são aqueles nossos irmãos mais velhos, que demonstram que é possível alcançar a condição de espíritos superiores. Mirai-vos nesse espelho, porque ele reflete com fidelidade o vosso próprio porvir, dando-vos ao mesmo tempo uma grandiosa lição de fé, de coragem e de valor. Porque realmente, meu caro ouvinte, não há outra perspectiva quando somos deparados pelas limitações, pelas adversidades, pela dor, pelas decepções da vida. Deus está nos permitindo desenvolver os valores das virtudes, que são os tesouros da alma. Vamos retirar este véu. Retirando o véu.
do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, os Obreiros do Senhor, o item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: ao orgulhoso, Deus mostrará o passado, fazendo-lhe curvar a cerviz até o pó da terra, de onde foi tirado. Ao humilde, Deus mostrará o futuro, levantando-lhe a fronte até o limiar do céu. Então isso é o que significa o Evangelho nas nossas vidas, meu caro ouvinte. Se nós nos dispormos à ideia falsa de superioridade, vamos ser convidados a reconhecer que a única recompensa é a da vaidade, do reconhecimento dos elogios, das promoções pessoais, dos interesses inúteis, passageiros que a terra proporciona, enquanto para o desenvolvimento da simplicidade e da humildade, nós teremos a aproximação dos valores do amor de Deus, da substância da sua luz alimentando as nossas vidas, proporcionando-nos a libertação dos vícios, dos males, das ilusões, nos oferecendo a consciência tranquila e a plenitude e sentido para viver, ou seja, levantando-nos a fronte até o limiar do céu. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E assim se cumpre a palavra do Evangelho da vida. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 12. E também a outra passagem do Evangelho. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Também Mateus capítulo 11, versículo 25. Então a compreensão do Evangelho depende da predisposição de cada um de nós em nos colocarmos tais quais crianças,
desejosas de aprender. Na simplicidade, no desenvolvimento da pureza de coração. Isso nos facultará a condição favorável de aprendizes, de seguidores de Jesus. E então, entendermos a mensagem do Evangelho de Jesus, nos dando sentido para viver, alegria cristã, plenitude, saúde integral de espírito com Jesus hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.